Olá a todos e a todas, meu nome é Tomás Balistiero, eu sou gerente-geral de operações da Fibria aqui no Mato Grosso do Sul. Tenho 13 anos na empresa, na Fibria, comecei pela Votorantim Celulose e Papel, depois a fusão da Fibria que aconteceu em 2009, a Fibria é uma empresa, uma fusão da ex-Votorantim Celulose e Papel e ex-Aracruz, foi formada a Fibria em 2009, então eu estou há 13 anos na empresa, sou engenheiro florestal de formação, e tenho especializações com administração de organizações e com gestão estratégica para sustentabilidade. E o meu objetivo hoje aqui é falar um pouco sobre o nosso projeto de expansão que aconteceu aqui na nossa unidade de Três Lagoas, no estado do Mato Grosso do Sul, que a gente chamou de Projeto Horizonte 2, que foi a ampliação da nossa atual fábrica de produção. E essa ampliação levou a nossa fábrica aqui do Mato Grosso do Sul a ser a maior fábrica de celulose do mundo. Então hoje nós temos capacidade na nossa unidade de produzir 3.250.000 toneladas de celulose. É um volume bastante significativo, é quase 5% do mercado de celulose, celulose de mercado no mundo. Isso leva a um consumo anual de quase 11 milhões de metros cúbicos de madeira. Então vou explicar um pouquinho como é que foi esse processo, como é que a gente construiu todo esse projeto, quais foram os principais desafios que a gente enfrentou nesse movimento todo, né? Um movimento bastante grande, bastante importante, num momento difícil do país, e como isso aconteceu, como a base florestal ela foi estruturada, como os processos foram estabelecidos e quais são os projetos inovadores que a gente conseguiu implementar também, além da ampliação da nossa fábrica. Falando um pouco da Fibria, a Fibria hoje é uma empresa florestal, uma empresa brasileira de capital aberto, uma empresa que negocia ações nas bolsas de São Paulo e de Nova York, ações de novo mercado, ou seja, os melhores padrões de governança. E ela é uma empresa cujo principal produto é a celulose. Então a gente é líder global em produção de celulose, essa celulose principalmente para exportação. Nós produzimos hoje em 3 plantas da Fibria mais uma joint venture, então a planta atual do Mato Grosso do Sul, pouco mais de 3 milhões 250 a nossa capacidade. Temos uma planta no estado de São Paulo, em Jacareí, 1.100.000 toneladas. Temos uma planta no estado do Espírito Santo, em Aracruz, com base florestal na Bahia e no Espírito Santo para produzir 2.200.000 toneladas. E temos uma joint venture com a Veracel, então a gente tem 50% da produção da Veracel. A soma dessas unidades, a gente chega na capacidade de 7,2 milhões de toneladas de celulose por ano. Então é a maior empresa de celulose do mundo, de produção de celulose no mundo, celulose de mercado. E a gente também comercializa com um projeto bastante inovador da área comercial, 900.000 toneladas de produção da unidade da Klabin, da nova unidade que inaugurou há alguns anos atrás, 900.000 toneladas de celulose, totalizando um pouco mais de 8 milhões de toneladas, então, entre a produção da Fibria 7,2 mais essa comercialização dessas 900.000 toneladas. Ao longo a gente partiu a nossa primeira linha no Mato Grosso do Sul. Quando a gente veio para cá, a Fibria veio para cá num projeto no final de 2006, né, para 2007, a gente fez uma permuta com a outra empresa que estava aqui, que era International Paper. Ela tinha floresta, ela tinha um projeto de uma fábrica e a gente tinha outras operações em outras localidades e a gente fez uma permuta, a gente deixou uma floresta, fábrica de celulose e papel no município de Luiz Antônio, próximo a Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, e a gente assumiu as florestas e o projeto de construção de uma nova linha, de uma linha de produção de celulose aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Isso foi no final de 2006. Em 2009 a gente inaugurou essa linha para produzir 1,3 milhões de toneladas e a partir dessa inauguração, depois que estabilizamos essa planta, a partir de 2010 e 2011 a gente começou a planejar a nossa segunda linha. Então esse processo começou lá em 2010, por quê? Porque a gente precisa ter
uma avaliação bastante criteriosa do que a gente gostaria de fazer e das oportunidades que se tinha, seja na estrutura, da formação da base florestal, que tem que acontecer bem antes da fábrica, obviamente, seja nas análises de mercado. Então, qual que era a janela de mercado? No mercado de celulose, você tem uma relação de oferta e demanda. Então, as inaugurações das novas plantas levam muito em consideração o quanto o mercado vai crescer e o quanto você tem de produção de celulose. A gente identificou esse tempo e de 2011 para cá a gente vem trabalhando nessa preparação da base florestal até que em maio de 2015 veio a aprovação do Conselho definitiva para a gente poder começar todo o trabalho de contratações, principalmente na área industrial, mas também a aceleração da formação da base florestal, que já vinha sendo construída num ritmo adequado para formar a base para os ciclos, para formar uma idade de 6 a 7 anos. E a partir de maio de 2015, então, a gente acelerou esse processo para poder concluir esse processo de expansão da base florestal e aí preparar todas as operações florestais por uma grande expansão. Inicialmente, quando a gente aprovou o projeto em maio de 2015, era para uma produção de 1.750.000 toneladas, ou seja, ia sair de 1.300.000 e ia passar para quase 3 milhões de toneladas. Quando a gente negociou a fábrica com os fornecedores, com os potenciais fornecedores, durante a negociação, a gente conseguiu comprar uma fábrica de 1.950.000 com investimento de 1.750.000. Então, no final das contas, essa planta que era de 1.750 passou a ser uma planta de 1.950. E aí eu queria compartilhar o projeto em si e quais foram os principais desafios, principalmente na nossa operação florestal, para poder estruturar uma base florestal como essa e planejar todas as operações florestais e construir essa fábrica, enfim, e a gente conseguir partir. Esse projeto ele durou da aprovação do Conselho até a inauguração dele 27 meses. Foram um pouco mais de 2 anos para a gente poder aprovar e partir a planta, ou seja, começar a produzir celulose e energia. Eu vou explicar um pouco as questões de energia também aqui na nossa unidade, então a gente expandiu a nossa unidade. O primeiro grande desafio, embora a gente vinha preparando a base florestal ao longo do tempo, como eu comentei, de 2010, 2011 para frente, quando aprovou o projeto, aí sim a gente acelerou esse processo de preparação da base. Por avaliações, por estratégia e por avaliações financeiras que nós fizemos, a nossa opção foi partir para o arrendamento, e o que a gente precisava da nossa base, a gente tinha basicamente pouco mais de 225.000 hectares de efetivo plantio já estabelecidos. Na linha 1, eu preciso, para atender a linha 1, em torno de 120.000 hectares, então a gente precisava arrendar, num prazo de 2 anos, arrendar e plantar 80.000 hectares de efetivo plantio. Então esse foi um primeiro grande desafio, porque a gente tinha um volume enorme de terra para arrendar, um grande desafio, e um tempo muito curto, né? Em 2 anos, para você arrendar, fazer todo o processo de prospecção, de negociação, todo o processo documental de avaliação da propriedade, assinatura de contrato, preparação da área para poder entrar, liberação da área, né? Aqui é uma região bastante característica de pecuária. Você preparar aquela área, aí começar as atividades de silvicultura e executar todo o plantio é sempre um grande desafio. Então foi um dos grandes desafios. E para nos ajudar um pouco, a nossa premissa de projeto, para garantir a competitividade do projeto, eu vou explicar o que esse projeto representa para a Fibria após a partida dele, é que a gente tinha que fazer tudo isso e o raio tinha que ser o raio médio
até 100 quilômetros de distância da floresta para a fábrica, que era um dos elementos que a gente tinha definido no projeto, um dos pontos-chave de competitividade, que é justamente a distância curta, você consegue ter um custo da madeira mais competitivo, uma operação mais competitiva possível. Então, esse foi o primeiro grande desafio. E aí, o primeiro aspecto que eu gostaria de compartilhar para quem pensa em fazer novos projetos é o primeiro momento, quando você faz a sua prospecção, é justamente entender como a dinâmica daquela região e principalmente a sua credibilidade, o seu relacionamento com as pessoas, ou seja, a transparência, a maneira como você conduz o processo é fundamental para você conseguir fazer esse tipo de negociação no tempo que você precisa, e isso as pessoas acreditarem nesse projeto, o quanto que esse projeto pode gerar de desenvolvimento, pode gerar de valor para aquelas pessoas, para os produtores, para o meio ambiente, para o crescimento daquela região. A gente negociou com muita gente, então interagimos com todas as pessoas que tinham propriedades e que tinham uma intenção ou uma avaliação de participar desse projeto, né? E a gente teve a felicidade, a satisfação de conseguir concluir esse processo. Nós concluímos o processo de arrendamento em dezembro de 2016, então nós trabalhamos de junho de 2015 a dezembro de 2016 em todas as prospecções, avaliações e negociações para a formação dessa base de 80 mil hectares de efetivo. Em dezembro de 2016 nós concluímos esse processo da ampliação. Obviamente a base florestal é um processo dinâmico, você sempre está avaliando boas oportunidades, mas o processo de expansão em si ele foi concluído em menos de 1 ano e meio. Então esse foi um primeiro grande resultado nosso como projeto, era um grande desafio, foi um grande resultado e nós fechamos a um raio de 92 quilômetros abaixo da nossa meta de 100 quilômetros, que era uma coisa que a gente nos desafiou, porque quando a gente colocamos a premissa dos 100 quilômetros de distância, a gente estava falando para uma planta de 1,750. A gente comprou uma planta de 1,950, ou seja, a necessidade de madeira, quando você produz 200 mil toneladas de celulose a mais, ela é muito maior. Então você precisa de mais terra para poder chegar na sua base florestal equilibrada para atender a sua unidade. Então a gente conseguiu viabilizar e fechamos aí a 92 quilômetros, 100 quilômetros. Então hoje a nossa base de efetivo da nossa unidade de Três Lagoas, 308 mil hectares. Para ter uma referência, a Fibria tem aproximadamente 700 mil hectares de efetivo plantio em todas as suas operações, 308 mil de efetivo plantio aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul, para atender as nossas duas linhas, que é o maior projeto de celulose do mundo. Arrendamos, partimos para o programa de plantio. Segundo grande desafio. Então, quando você vai preparar uma operação desse tamanho, você tem que decidir um elemento chave para garantir sustentabilidade do seu projeto, é que você consiga plantar, né, preparar essa base, mas com uma qualidade adequada. Ou seja, nós não produzimos área. Então não adianta eu plantar 80 mil hectares e produzir uma produtividade bem abaixo do que eu espero. O nosso produto é madeira, então eu preciso garantir, maximizar o retorno da floresta. Como é que você maximiza o retorno da floresta? Minimizando ao máximo o seu custo, mas maximizando a sua produtividade. Esse equilíbrio, esse ponto ótimo, foi o que a gente procurou encontrar. Então, a gente partiu por uma estratégia de formação do programa, que uma parte desse programa foi feito pela Fibria, e uma parte desse programa tem sido feito por parceiros, né? Então a gente tem alguns parceiros que nos ajudam aí a formação dessa base adicional, justamente para garantir plantar no prazo com a máxima produtividade, e é o que nos dá competitividade, seja no curto prazo, nesse ano, nos próximos anos, mas principalmente ao longo do tempo, para que a gente tenha uma base florestal equilibrada. A gente sabe que é um grande desafio você ter a sua base equilibrada.
uma vez que você tem uma série de efeitos que influenciam o nosso negócio, né? O negócio florestal é influenciado por toda a sua gestão interna, então o prazo, o material genético que você aplica, as suas operações, a qualidade das suas operações, mas mais do que isso, a gente tem uma influência grande hoje de mudanças climáticas importantes e temos influência também de pragas e doenças, enfim. Então você tem que administrar o seu negócio, a sua base florestal, para que ele maximize a produtividade, ou seja, elimine fontes de perda de produtividade para que você tenha uma base florestal equilibrada. O nosso ritmo de plantio sempre foi muito forte, então do segundo semestre de 2015 a gente acelerou o nosso programa, 2016 muito forte, 2017 é o nosso grande volume. Agora em 2017, por exemplo, a gente tem plantado o nosso programa para 3 árvores por segundo. Isso se você dividir que você está plantando nas 24 horas. Né? Então é um programa bastante significativo, justamente para garantir o ordenamento da idade e a formação da sua base para que você tenha efetivamente a sustentabilidade no seu abastecimento. A gente tem sido muito bem sucedido também, felizmente. A gente conclui esse processo aí provavelmente no primeiro quadrimestre do ano que vem, ou seja, até abril do ano que vem a gente deve concluir o nosso programa de expansão, esses 80 mil hectares efetivo para chegar nos 308 mil hectares de efetivo plantio para atender a nossa linha. Então, primeiro grande desafio, arrendar essa terra. Segundo grande desafio é plantar. A gente preparou essa estrutura e até o final de abril, então a gente deve concluir abril de 2018. Depois a gente foi estudar, e a gente estudou de que maneira que a gente ia estruturar e preparar a nossa operação de colheita. Só para ampliação, a gente teve que investir em equipamentos de colheita e estruturas de apoio, mas só de equipamentos foram 97 equipamentos que a gente comprou para atender a nossa operação de colheita. E aí começa o resultado do nosso planejamento, que a gente fez esse processo com bastante antecedência, com bastante critério. A decisão do tipo de equipamento, a gente usa uma ferramenta que é o TCO, o custo total dessa operação, para chegar na máxima rentabilidade ou no máximo retorno para o nosso negócio. A gente comprou esses equipamentos, estruturou um cronograma de entrega e, em paralelo, por decisão e por estratégia da Fibria, a gente optou por formar os nossos operadores mecânicos dessa operação de colheita. A nossa operação de colheita aqui na unidade de Três Lagoas é própria, operadores e mecânicos, então eu tenho uma estrutura de manutenção, tenho estrutura de operação e por opção a gente escolheu formar essas pessoas todas. Nós formamos, a nossa última turma de formação conclui agora em dezembro, nós já entramos com quase todas as pessoas, formamos mais de 600 pessoas entre operadores, entre mecânicos, comboístas, enfim, toda a estrutura de colheita. E essa formação levou em consideração um outro aspecto importante da nossa estratégia aqui de expansão, que a gente chamou de regionalização. Então, a nossa unidade está situada em Três Lagoas, que é uma cidade no Mato Grosso do Sul, e nós temos outras cidades que têm uma relevância da nossa base florestal, que são Brasilândia e Água Clara, e a gente optou por formar a gente nessas cidades. São cidades menores, e que a gente entendeu que essa formação de gente lá, além de melhorar os aspectos da nossa operação, a gente está mais próximo das nossas florestas, a gente promoveu o desenvolvimento. E essa formação veio com um programa de qualificação inicialmente. Então, junto com um parceiro como o Senai, a gente preparou um programa de qualificação e formou 600 pessoas nessas regiões, Água Clara, Brasilândia e Três Lagoas, para formar o que a gente chama dos nossos módulos de colheita, ou grupos de máquinas de colheita para poder garantir o abastecimento da nossa unidade aqui de Três Lagoas. Também foi um processo mais longo, porque a gente investiu muito tempo na seleção das pessoas, depois no programa de treinamento, foram mais de 200 mil horas de treinamento dessas pessoas,
até que as pessoas estivessem prontas para poder assumir as operações, então os equipamentos, fazer as manutenções e aí a colheita ter condição de poder abastecer. A gente também tem como objetivo principal antecipar o atingimento da curva de aprendizagem, ou seja, o operador que nunca tinha operado uma máquina e operar a 100% de sua capacidade em 8 meses. Então esse é o nosso objetivo na formação e a gente tem encaminhado de maneira consistente em relação a isso. Então, para a colheita, esse foi o nosso grande desafio, formar essas pessoas. Além de formar as pessoas, a gente precisava estruturar o nosso sistema de manutenção. Então a gente aproveitou também os investimentos no projeto e a gente construiu uma grande oficina com uma super estrutura para poder nos ajudar a garantir a confiabilidade e a disponibilidade dos nossos equipamentos, né? Então a gente tem hoje uma estrutura de manutenção bastante madura, bastante robusta e principalmente com recurso, com estrutura para garantir a confiabilidade desses equipamentos. Nós estamos hoje com basicamente 140 equipamentos de colheita, considerando a linha atual mais as duas linhas, né, de produção. E isso nos dá um desafio grande para poder garantir a confiabilidade e a disponibilidade desses equipamentos. Então a gente investiu numa oficina também, que foi de alguma maneira uma inovação ou uma ampliação aí de escopo bastante importante, que a gente tinha como objetivo principal, olha, eu tenho que formar gente boa, primeiro contratar gente boa e ter um sistema adequado para garantir a confiabilidade, para garantir o abastecimento, para não ter qualquer risco de eu ter problema de abastecer uma fábrica desse tamanho que a gente está aprendendo. A fábrica está entrando em operação, é uma fábrica, a maior fábrica do mundo, então a gente precisa ter consistência, a gente precisa garantir que a nossa operação vai funcionar bem. Na logística também é um grande desafio, porque a infraestrutura logística do estado do Mato Grosso do Sul, assim como o Brasil inteiro, tem os seus desafios, né? A gente tem rodovias federais, basicamente a gente trafega em 2 principais rodovias federais, e tem na nossa operação aqui do Mato Grosso do Sul, muito volume de estrada de terra, né? Então a gente precisou estudar no transporte, além do raio médio baixo, que nos dá muita competitividade, nossos custos logísticos são bastante minimizados, ou seja, tem um custo logístico baixo, como eu faço para melhorar a minha performance no transporte, além do raio, né? Tentar pressionar o mínimo possível as rodovias e tentar encontrar soluções. E aí eu trago um projeto muito inovador, exclusivo da nossa operação aqui da Fibria, né, de difícil repetibilidade, porque depende da formação da base florestal como a nossa, que são grandes blocos e próximos à nossa fábrica, que a gente chamou de Pentatrem, que é um caminhão de 5 composições, né, um caminhão de mais alta capacidade, que só pode trafegar em estradas internas da Fibria, então ele não trafega em rodovias, porque não é permitido, ele só trafega em estradas internas da Fibria. E para que isso fosse possível, a gente estudou o tipo de caminhão, o tipo da composição, qual era o potencial desse modal de transporte, e a gente construiu um túnel, né, para passar por baixo da rodovia, justamente porque a gente não pode passar na rodovia, para viabilizar esse projeto. Esse projeto entrou em operação pós conclusão da construção do túnel, em junho, no final de junho desse ano de 2017, e hoje a gente está operando aí a pleno vapor com essa modalidade que, além do raio médio-baixo, eu tenho um benefício importante de diminuir a pressão sobre as rodovias e reduções de custos operacionais, aumento de produtividade e também um benefício importante de redução de consumo de combustível, porque o nosso consumo por metro cúbico produzido cai em torno de 20%. Em relação ao nosso tritrem convencional. Isso também nos dá mais competitividade. Olhando o pátio de madeira, qual foi no nosso estudo, o nosso desafio? Bom, um pátio desse tamanho, que movimenta, que chega um caminhão a cada 3 minutos e que movimenta esse volume todo de madeira, então quase 30 mil metros cúbicos, aproximadamente 30 mil metros cúbicos de madeira por dia, são para chegar nos 11 milhões que eu havia comentado. Qual seria o tamanho do nosso pátio, quais são os equipamentos que a gente escolheria para esse pátio e qual seria
o layout do pátio, o fluxo, como seria a operação. Então a gente fez um estudo bastante profundo, bastante amplo para estudar essa operação de pátio. E essa operação de pátio, a gente já tinha, existiam 3 linhas de picagem, a gente ampliou para 7 linhas, e as escolhas dos equipamentos foi uma escolha chave, porque nós escolhemos equipamentos de alta capacidade, equipamentos que tenham conceitos diferentes do que a gente vinha trabalhando na indústria. Então o nosso pátio hoje é um pátio de equipamentos de alta capacidade, de alta produtividade, e um pátio que tem um sistema de informação com check-in automático, ou seja, um sem parar. O caminhão, o motorista não precisa descer, ele passa, já tem toda a rastreabilidade do campo para o pátio, para que ele tenha a menor perda possível de tempo nesse fluxo dentro do pátio de madeira. A gente conseguiu conciliar então no projeto Horizonte 2 da Fibria, na maior fábrica de celulose do mundo, escala, competitividade e projetos inovadores exclusivos. E o último deles, eu não vou entrar em detalhe porque vai ter uma palestra específica que eu queria comentar, é o projeto da fábrica de mudas, que é o nosso novo viveiro, uma capacidade de 43 milhões de mudas por ano, e que a gente importou aí tecnologia da Holanda para a produção de flores, mas a gente teve que fazer todo um desenvolvimento para adequar para o primeiro viveiro de eucalipto automatizado, com plantio com robô e com seleções das mudas com robô ao longo do processo, que aí nós vamos ter uma apresentação específica sobre esse tema. Então, o nosso projeto, por fim, ele investiu 7 bilhões de reais, pouco mais de 7 bilhões de reais. Ele é um projeto que produz 1,95 milhões de toneladas, 3,25 é a unidade de Três Lagoas toda, milhões de toneladas de celulose por ano. Ele é um projeto também que ele produz 130 megawatt-hora de excedente de energia. Adicionando as duas plantas, o que a gente consome, mas o que a gente vende, ou seja, direto no grid de energia, daria para alimentar a eletricidade de uma cidade como Guarulhos, com mais de 1 milhão de habitantes. Então também é um outro produto, a unidade ela vende celulose, mas ela também vende energia, além de ser autossuficiente de energia, o que dá sustentabilidade no nosso projeto. E a gente conseguiu formar essa base num raio curto que dá competitividade, mas mais do que isso também o rendimento das nossas operações, por tudo que eu expliquei anteriormente, nos dá a convicção de que a gente tem um projeto extremamente competitivo. Esse projeto partiu no dia 23 de agosto, a planta da produção de celulose. A gente tem produzido mais de 50% do que a gente já vinha prevendo, ou seja, ele entrou muito bem, de ponta a ponta o projeto, desde o início dele da construção até a partida. Felizmente a gente tem sido muito bem sucedido nesse projeto, ele foi antecipado, o prazo dele de partida, e ele sem dúvida nenhuma coloca a Fibria numa posição totalmente destacada, é um novo patamar, um novo momento da empresa. Então ele foi um grande legado para toda a nossa empresa, a maneira como ele foi concebido, a maneira como ele foi estruturado e principalmente a maneira como ele foi concluído, como ele foi implementado. E aí, por fim, a mensagem que eu queria dizer, a mensagem mais conceitual, que a gente trabalhou de maneira importante, principalmente aqui nas operações florestais, para esse projeto, é que a gente trabalhou com 3 pilares que foram fundamentais para o sucesso dele. O primeiro pilar é definir uma estratégia vencedora, o que é muito difícil, desde a formação da base, da janela adequada, da estratégia que a gente adotou em todas as etapas, da formação de gente, do tipo de equipamento que a gente escolheu, os momentos, as negociações, enfim. Então, ter uma estratégia vencedora é fundamental para o sucesso completo do seu projeto. Ter gente muito boa, então a nossa equipe, o nosso time que desenvolveu esse projeto são pessoas de extrema competência, de altíssima performance, foi fundamental, e ter a gestão para que esse processo acontecesse dentro do prazo, nos custos e da maneira como a gente via planejado. E aí a gente conseguiu, e hoje a gente tem aqui no município de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, na Fibria, uma empresa brasileira, a maior fábrica de celulose do mundo, e a gente é muito orgulhoso com esse projeto.
E qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer conhecimento, eu fico completamente à disposição e agradeço vocês. E tudo que eu falei aqui hoje, pessoal, vocês podem acessar os nossos canais de comunicação que tem informações detalhadas. Tem no nosso site www.fibria.com.br. No site da Fibria tem muita informação, tem vídeo. No site da Fibria tem o canal da relação com investidores, que tem apresentações, tem relatórios, tem informações detalhadas dessas informações. E também nas redes sociais, no LinkedIn ou no Facebook, a gente tem os nossos canais para compartilhar todas as informações. Também deixo meu e-mail, tomas.balistiero@fibria.com.br. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.